Continuando. Ausência de assinatura no recebimento definitivo e provisório de eventual obra. Também é uma situação que ocorre. Ausência de certidões. Então, assim, não é só no momento da licitação. No momento do contrato, recebi a nota fiscal, eu tenho que ter todas as execuções. Mas, Girad, e se o município não tem mais certidão, o que eu faço? Retenho o pagamento? Não pago? Hein, galera, o que vocês acham? Em linhas gerais, você tem um contrato que tem advertência, penalidade, multa, não é tudo isso? A jurisprudência prevê o seguinte, vamos pensar que eu tenho um serviço, no momento da licitação ele tinha todas as certidões, posteriormente ele não teve mais. Ele prestou o serviço, não prestou? Ele tem o direito de ter o pagamento? Sim. Só que, ato contínuo ao pagamento, eu tenho que passar por um procedimento administrativo de eventual rescisão. No caso, a rescisão seria a última situação, mas eu teria que abrir um procedimento administrativo, de forma a penalizar a empresa por não ter aquela certidão. Porque está na Constituição Federal, por exemplo, a certidão do INSS. Não é o Girad, não é o tribunal, que dizem o seguinte, que eu posso pagar sem certidão, não é isso. Só que assim, a empresa prestou o serviço. Vamos pensar o seguinte exemplo, eu tenho um hospital, equipe de limpeza, é importantíssimo, né? Você ter limpeza no hospital. E aí o hospital é público. A empresa, ela não me apresentou certidão. O que acontece? Que nós já vimos em alguns casos práticos. Se paga o serviço que foi feito para que não tenha locupletação do município que teve o serviço prestado, mas abre o procedimento administrativo e, dependendo da situação, rescisão contratual, chama o segundo colocado. Tudo bem? Reter o pagamento, aí não. Você vai ter um problema, provavelmente, com o judiciário. Isso aí é uma jurisprudência que mudou de 2010 a 2011, mas eu me surpreendo muito quando alguns municípios ainda continuam retendo o pagamento de fornecedor. Lógico, tem que ter o procedimento de eventual rescisão. É uma possibilidade. Mas eu não posso, aí é o seguinte, paguei, estava sem certidão. Posso continuar com o serviço? Não. Suspende o contrato. A gente vai falar isso nos cursos práticos sobre essa questão da execução. Manifestação pela execução do contrato, divergência entre as medições, né? Isso acontece eventualmente em obra, encaminhamento de questões tardias, perda de prazo em relação ao tributo. Veja, o governo federal, ele tem várias retenções de tributos federais. Quem faz aquela retenção, normalmente é quem paga. O responsável, entre aspas, é a administração. Vamos pensar o seguinte, eu preciso reter o imposto de renda, eu preciso reter a previdência. Eu retenho aquilo e pago o líquido a quem? Ao fornecedor. Aí tem outro detalhe, e quando nós estamos falando de tributo federal, imposto de renda fica com quem, pessoal? Aquela retenção? Com o próprio ente. Então, às vezes, é uma falta de motivação você não reter alguma coisa que vai ficar com você posteriormente. Há necessidade de elaborar parecer jurídico nos casos de aditamento. O aditamento pode ser feito por apostilamento. Aí nós temos que verificar a legislação. Não é possível ter ausência de parecer jurídico. Então, assim, o contrato obrigatoriamente tem um parecerista jurídico que participou ali do começo da licitação. E nos momentos de qualquer tema aditivo, temos que ter o parecerista ali também. Mas, Girad, o parecerista ele pode entrar na situação de mérito, se o preço está muito caro, muito barato. Normalmente, o parecerista ele verifica a questão da legalidade, da forma se está obedecendo ou não à legislação. Alguns colegas eu sei que têm verificado até preços, eu até acho válido, mas, em regra, seria a conformidade, seria a questão da legalidade. E terceirização. Os contratos que nós temos visto com mais problemas, né? Tira esse salário, coloca outro. Pré-julgado 06. Contratação de contador, contratação de advogado, mesmo tendo servidor.
Aí teve um município que nós abrimos procedimento. O município, ele contratou um serviço para que um valor que ele está pagando ao governo federal fosse diminuído. O advogado cobrou 2,5 milhões de reais para fazer esse serviço e foi contratado pelo município via inegibilidade e licitação. Aí você sabe o que aconteceu? O município perdeu a ação. Veja, além, eu tenho que até de falar mais, ele conseguiu ganhar uma liminar, diminuiu os pagamentos que ele estava fazendo, meses depois, caiu a liminar. E aí o que o governo federal fez? Ele vai poder cobrar tudo de uma vez? Não, porque o município não tinha recursos. O município está tendo desconto, sabe no quê? No FPM. E sabe que o FPM, cada vez, infelizmente, em função da crise, tem diminuído. E é a fonte de receita primordial para muitos municípios. Nós abrimos o procedimento e o município parece que acabou com o contrato. Mas assim, não é excepcional a contratação numa seguinte situação. Vamos supor assim, eu só tenho um contador no município. O contador morreu. Eu vou ficar sem contabilidade? Eu vou ter que fazer um concurso público. E concurso público sabemos que é um pouco moroso. Será que eu tenho motivação para poder contratar o serviço de contabilidade? Nesse caso, tranquilamente, desde que seja o limite do quê? Do servidor público, considerando 13º e férias. Não vejo problema. Eu preciso, eu tenho uma ação aqui no município, que é uma questão portuária. E eu não tenho advogados que reflitam sobre essa área dentro do município. Eu tenho motivação para contratar de forma singular? Tenho. Então, são situações excepcionais. Agora sim, você contratar, com todo respeito, um advogado para trabalhar na área tributária para o teu município, primeiro, qualquer concurso público pede direito tributário. Então, já seria uma noção básica que o procurador deveria ter. E segundo, aí teve uma vez que foi uma procuradora lá, dizendo, olha, nosso município vai contratar o serviço tributário, porque vai diminuir. Aí eu já vi esse filme. Falei, doutor, é o seguinte, você já viu as decisões jurisprudenciais sobre esse assunto? Sim, eu já vi. Então por que você não monta a tese? Não, mas essa tese aqui é do outro doutor. Para quem é advogado aqui sabe, né? Veja, não existe tese exclusiva, principalmente quando a gente já tem jurisprudência. Você trabalha com a jurisprudência a seu favor. Então, claramente, a gente disse, olha, se eventualmente vocês contratarem, o seu município possivelmente vai receber um APA ou um comunicado de irregularidade. Até agora não contratou. E aí, nesse caso aqui, foi um APA que nós abrimos e, em atendimento aqui, à recomendação da então COFIT, né, que é o órgão que, dentro do tribunal, o município suspendeu o contrato. Então, nós identificamos uma situação contratual que ofendia o prejudicado 06, ou seja, contratação de advogado ou contador, e aí o município suspendeu o contrato, e aí, na realidade, nós descartamos, né, e não abrimos fiscalização. E aí, mas se eu tenho um problema com digamos, um fornecedor, o que eu faço? Como fazer? Lembra daquela situação que eu disse para vocês assim, olha, o fornecedor não está entregando todo o serviço, ele deve ser penalizado, mas para ele ser penalizado, por exemplo, uma rescisão contratual. Chegou uma situação tal que é necessário rescindir o contrato. Mas cuidado, muitas vezes nós verificamos que tem vícios em eventual rescisão. Para que você não tenha vício, faça o procedimento administrativo com total contraditório e ampla defesa ao fornecedor. E como você vai fazer? Primeiro passo, verificou o problema? Vamos supor uma rescisão contratual, que é uma das situações lá que você identificou que precisa fazer uma rescisão contratual. Notifica a contratada. Notificação por AR, extrajudicial, notifique ela. Formalize que você identificou um problema e que aquilo precisa ser explicitado por ela, por ampla defesa e contraditório. Nessa notificação, quais são as informações do contrato? As cláusulas que estão sendo desobedecidas. Quais são as irregularidades? Qual que é a infração? É rescisão? É multa? É advertência? E você precisa informar um prazo.
qual o prazo que fornecedor você vai ter. Não me coloque quando eu vi uma vez que colocaram 24 horas para que o fornecedor pudesse responder. A empresa era do Rio de Janeiro e prestava serviço aqui numa cidade quase falando o nome da cidade, aqui numa cidade da região. Só o fato dela receber e até ela poder encaminhar para cá, e era físico a entrega da notificação, não daria tempo para isso. Então tem que ser algo razoável. Segundo passo, recebida a defesa, a autoridade competente vai se manifestar de forma motivada sobre todas as situações que o contraditório da empresa está ali na sua defesa. Um exemplo, olha, a defesa falou que de fato não aconteceu por causa disso, então você vai analisar. Cabe razão? Não cabe razão? Terceiro passo, dá ciência à contratada da decisão. Você acolheu o contraditório dela? Não acolheu? Por quê? Dessa decisão, você pode considerar um eventual recurso. E aqui é sugestão apenas se você não tem regramento, né? É uma sugestão apenas. Então, contados da intimação para o fornecedor, dê um prazo razoável para que ela possa entrar com recurso. E se não houver recurso? A empresa não entrou com recurso. Aí, nesse caso, você vai encaminhar para a ratificação do gestor, rescisão contratual, a penalidade ou coisa que o valha. Tudo bem? Ah, mas se tiver recurso, então tem recurso. Se a autoridade não reconsiderar aquele segundo recurso, deverá encaminhar para a autoridade superior. Normalmente é o próprio secretário ou prefeito, né? Ou no caso uma secretaria estadual, governador, coisa que o valha. E se manter a decisão ou reformada, nova decisão ao recorrente. Daí, quarto passo, informar o cadastro sobre a penalidade imposta. Então assim, cadastro, aplicamos uma penalidade de X reais contra a empresa. A empresa, ela pode já pagar de imediato ou pedir para descontar da execução do contrato, se ela continuar. Mas acaso ela se negue, você vai passar ao setor de receita isso, informar o cadastro. Porque no quinto passo, registrou a penalidade e se for multa, você deve dar devida publicidade e eventualmente até colocar isso em dívida ativa para a cobrança judicial no futuro. Tudo bem? Fácil fazer isso? Essa experiência aqui eu trouxe porque eu vivenciei muito ela, né? No governo federal, quando eu trabalhei na Advocacia Geral da União. E nós fazíamos dessa forma porque nós tínhamos regramento. E a gente parte no pressuposto de sugestão para que os municípios apliquem isso. Você não é obrigado a fazer isso. Mas se eu demonstrar, como teve um município que recebeu o APA do tribunal e já rescindiu o contrato, aí eu perguntei, via APA também, município, você deu ampla defesa contraditória ao fornecedor? Não. Então, provavelmente, você vai receber um procedimento judicial. E no procedimento judicial, ele não vai discutir o mérito. Ele vai discutir a forma. Ó, não teve ampla defesa contraditória. Fatalmente, aquela rescisão, o que vai acontecer? Vai ser anulada pelo Poder Judiciário. Então, nós temos que dar toda a ampla defesa contraditória ao eventual fornecedor com problema. Dependendo da execução do contrato, eu posso contratar alguém para auxiliar a fiscalização. Só que tem que ser normalmente um contrato complexo. Vamos pensar assim. Está lá na lei de licitação, no artigo 67, que é permitida a contratação de terceiros para subsidiar. Vamos pensar o seguinte. Contrato de resíduo sólido, que tem varrição, que tem lixo, que tem transformação daquele lixo em reciclagem, é um serviço fácil de fiscalizar? Não é. Mas se de repente o meu município tem 10 servidores, 5 servidores dedicados única e exclusivamente para isso, é uma situação. O problema é quando eu vejo alguns municípios que você tem um servidor, quiçá que ele vai ter tempo para fiscalizar isso. Alguns têm contratado para auxiliar a fiscalização. É muito raro, mas há essa possibilidade, desde que seja motivado. Só que aí é aquela situação clássica, né? Eu vou ter que demonstrar a economicidade. Por que é mais barato eu contratar alguém em vez de eu colocar meu servidor? Só que é o seguinte, aquela pessoa que está sendo contratada para auxiliar, ele não é o responsável pela fiscalização, ele está lá para ajudá-lo. O responsável ainda é o fiscal, que é o servidor. Tudo bem? Fiscalização. Aí a gente está falando principalmente da figura do gestor e do fiscal. E alguns municípios
Se misturam essas duas figuras. Você só tem o fiscal, outro só tem o gestor. E ambos, nesses municípios, têm as mesmas atribuições. Então, cuidado com isso. Em regra, eu tenho que ter o fiscal, os fiscais e o gestor. Diferente. Mas o que ambos podem fazer? Primeiro, recebi a nota fiscal, quais são as certidões? Aqui são as certidões básicas, né? Do INSS, do Fundo de Garantia, da Receita Federal. Teria que ter o próprio ente, se é estado, município, coisa que valha. Certidão negativa de débito trabalhista. Agora, serviço com mão de obra. Por exemplo, no serviço de mão de obra, eu tenho que verificar, ele é optante ou não optante pelo Simples. Quando ele é optante pelo Simples, pode não ter retenção tributária. E quando tem retenção tributária, eu tenho que fazer aquele desconto. Se eu paguei a mais e deveria ter feito a retenção, eu posso ser responsável tributário perante outros órgãos. Vamos supor o seguinte, teve um município que recebeu fiscalização da Receita Federal porque não estava fazendo retenção e deveria ter feito. Pagava o bruto para a empresa. O que aconteceu com o município? Ganhou ação da Receita Federal. Ah, mas o imposto, o tributo era da empresa. Eu só tinha que fazer a retenção. Mas se você não fez a retenção, pela legislação, você é o responsável tributário agora. Você vai ser solidariamente junto com a empresa. Olha que risco, né, para o município. E você não pagou isso, virou ação judicial, provavelmente você pode ter um problema com o FPM no futuro, quando tiver trânsito julgado. Vai ter desconto. Além disso, eu tenho que verificar a relação dos funcionários, onde eles vão trabalhar, dos terceirizados, verificar o nome do RG, da carteira de trabalho, eu tenho que verificar tudo isso aqui. E mais, declaração de quitação de direito social da empresa, cópia do comprovante de pagamento do Vale Transporte e Vale Alimentação dos funcionários da empresa. Eu preciso ter acesso à folha de pagamento, recolhimento do INSS dos funcionários. É fácil ver isso? Não é fácil. Por isso que nós sugerimos a EGP que tivesse um curso específico para a gente retratar isso para vocês. Como é que se vê na prática? Alguns fornecedores, a gente vê julgamento do TCU, e isso eu vi na prática quando eu trabalhei no governo federal, que eles fraudavam documentos. O que é fraudar documento? Eles colocavam o limite da pessoa e colocavam a assinatura da pessoa, quando na realidade a pessoa não estava recebendo. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Não estou dizendo que isso vai acontecer com vocês, mas eu preciso fiscalizar essa situação, principalmente quando eu sou fiscal. Recolhimento do fundo de garantia. Eu preciso verificar, empresa, você colocou na sua proposta comercial recolhimento do fundo de garantia, que é um dever legal. Você está recolhendo, preciso verificar sua GFIP. Preciso verificar se os empregados que estão prestando serviço aqui, de fato, estão na sua GFIP, que é o documento fiscal. Que aí a gente está falando da CFIP, a certidão do fundo de garantia, CNDT, que já falamos. Tudo isso aqui com mão de obra, que coisa fácil, né? Bom, então eu vou ter que ler o contrato, vou ter que esclarecer dúvidas, vou verificar a execução, vou pedir auxílio quando for necessário, mas quando eu receber a nota fiscal, eu tenho que atestar. E o que é o atesto do serviço? Teve um APA que nós abrimos, chamou a atenção algumas situações do contrato, aí eu pedi. Falei, encaminhe para nós a nota fiscal desses contratos aqui. E aí encaminharam a nota fiscal. Para nossa surpresa, eu pedi frente e verso, porque assim, às vezes a nota fiscal, o servidor coloca ali no verso. Né? Falei, me manda o frente e verso. E era um contrato que estava há 4 anos. Vocês sabem o que estava na nota fiscal? Tudo em branco. Não existia atesto do servidor público. E aí você pode verificar que o setor de contabilidade está errado, porque nós temos na contabilidade um negócio chamado liquidação. Quando você coloca a liquidação, você tem que verificar. O servidor atestou aquela nota fiscal, então ali é a data que eu considero como fato gerador para a liquidação. E aí deu toda uma problemática, porque naquelas notas fiscais, nenhuma estava atestada. Problema sério na execução do contrato, que nós podemos pedir, em tese, a devolução do recurso, porque não houve comprovação. E aí o servidor pode ser responsabilizado? Sim. Não só o servidor, mas todas aquelas pessoas que eventualmente estão na execução daquele contrato. Muito cuidado com isso, pessoal.
finalizar as condições de habilitação, que nós já falamos, rejeitar bens e serviços de desacordo. Se eu tenho um serviço que, de acordo com o contrato, dizia que eles iam entregar, vamos supor, um contrato de limpeza, eles vão entregar limpo os vidros uma vez por semana. Aquela ambientação externa, sabe, dos vidros. Ele vai lá e coloca um empregado para ficar limpando. Se eu vejo que está 1 mês, 2 meses, 3 meses, opa, aconteceu a execução do serviço? Porque alguns serviços de limpeza acontece justamente isso. Você contrata a varrição, contrata para varrer o corredor, para varrer os departamentos e também a lavagem de vidros. E em algumas situações nós identificamos que em alguns municípios, né, que não estavam sendo obedecidos a, digamos assim, o lavar dos vidros. Mas isso aí não tem problema, a gente não vê isso no dia a dia. Mas espera aí, a execução do contrato está sendo feita? Não. Então você tem que rejeitar aquele serviço, que tem um valor que está dentro da planilha para aquele serviço que não está sendo feito. As certidões devem ser validadas. Porque assim, normalmente você recebe um documento do fornecedor. Não é? Uma certidão de regularidade. E normalmente ele também tem um número de identificação. Senhores e senhoras, existem relatos, e eu posso falar porque eu já notei isso em sede de fiscalização, que existem documentos que podem ser fraudados. Porque veja, a internet e um Word aceita tudo, não aceita? Eu não posso colocar ali, trocar o número e depois formatar para outro número. Então assim, se você recepcionou do fornecedor uma certidão, verifique se aquilo se aplica à realidade. Entre no link, verifique o número dele de identificação para saber se realmente ele existe ou não. Teve uma situação especial que eu lembro, que eles colocaram, no caso o fornecedor colocou um número de identificação. E realmente aquele número de identificação existia, mas dizia respeito a outro fornecedor. Aquela empresa já não tinha certidão há cerca de 180 dias. E o município, veja, recebeu aquilo dizendo, olha, eu estou recebendo e tem um documento aqui. Está aqui o documento, está no procedimento, está no processo aqui. Ok, mas você tentou validar? Você não precisa validar todos, mas faça uma amostragem. Cuidado com isso. Os contratados vão encaminhar a nota fiscal, que nós já falamos. Aí na vigência do contrato, vamos supor um contrato de 60 meses, que tem a previsão de ser até 60, que é a maioria dos serviços continuados, né? Serviço de limpeza, vigilância, por exemplo, cooperagem. Eu preciso verificar. Eu vou pedir a cópia da carteira. Teve concessão de férias? A gente sabe que tem uma regra na CLT, né? Trabalha por 1 ano e eu tenho mais 1 ano para gozar. Aí eu estou com aquele trabalhador há 3, 4 anos. Eu não quero tirar férias. Eu vou pedir a carteira de trabalho dele, vamos supor, quando é que você saiu de férias? Ah, eu não saí de férias, eu vendi minhas férias. Se, eventualmente, aquele trabalhador adentrar com uma reclamação trabalhista contra a empresa, ele pode colocar o município no mesmo bojo. Nós tivemos aí uma decisão do ano passado do STF prescrevendo o seguinte, se a administração for omissa, se ela demonstrar que fazia fiscalização de fase de conta, ela pode ser responsabilizada sim na execução trabalhista. E mais, aquele servidor que fiscalizou errado, que deu prejuízo ao erário, ele pode ganhar uma ação chamada ação de regressão. Nunca ouviram falar dessa ação? Ação de regresso? Na realidade, assim, o município, o ente teve prejuízo em função do trabalho do servidor. Isso acontece normalmente em questão de responsabilidade civil e administrativa da administração pública. E aí pode entrar com uma ação regressiva contra o servidor público. Olha o perigo. Olha o perigo. Então eu vou verificar no contrato, rescisão do contrato, alteração de salário e função, isso é convenção coletiva. Então eu tenho que verificar tudo isso aqui. Se os benefícios lá da convenção coletiva estão sendo entregues, vale alimentação, vale a refeição, participação no lucro. Então, todos aqueles benefícios que o empregado tem direito, e é da convenção coletiva, ele está recebendo na prática aquele terceirizado? Relação dos empregados. Pois bem, e eu tendo algum problema, eu posso glosar. O que é glosar? Então, assim,
Você identificou que não estão entregando vale-refeição, que não estão entregando alguns benefícios. E aquilo faz parte da planilha de custos da empresa. Então, você, como fiscal, você pode sugerir a glosa daqueles valores que estão na planilha de contrato. Espera aí, se você colocou isso dentro da sua proposta e não está sendo pago na prática, então, tire. Ah, mas e a reclamação trabalhista? Então, você vai ter que cobrar para que ele pague ao terceirizado. E aí, dentro dessa responsabilidade, nós temos a questão solidária, que pode ser previdenciária, ou seja, o terceirizado, ele tem a carteira de trabalho, está tudo certinho lá, mas a empresa não tem pago, digamos, a previdência daquele terceirizado. Então, o que pode acontecer? A administração pública pode ser responsabilizada de forma solidária a pagar aquilo no futuro.